Bem-vindos ao debate onde a gente explora múltiplas perspectivas e análises profundas sobre textos fundamentais. Hoje a nossa discussão tem como base o sermão Deus Deseja que Vivamos, pregado pelo pastor Misael Batista do Nascimento em fevereiro de 2026. Exatamente. Um material focado ali no texto de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 28 a 33. Isso, e a premissa central desse material ela é muito clara. Deus é intimamente identificado com a vida e tem o desejo expresso de que a gente viva plenamente. Só que quando a gente olha para a resposta humana a esse desejo, o texto revela uma tensão absurda. Do meu lado da mesa aqui, eu argumento que o texto foca na necessidade inegociável de uma obediência radical, uma obediência prática e consistente às regras de Deus como o único caminho seguro para o sucesso e para a vida. Bom, e a minha perspectiva vai com um caminho bem diferente. Eu defendo que o texto foca primordialmente na nossa incapacidade humana. O problema central apontado ali é o nosso coração indisposto. Mais do que um simples manual de conduta, o texto escancara a necessidade de uma transformação interna que vai muito além de bater ponto no cumprimento mecânico de regras. Olha, para a gente começar a desenhar isso aqui, a primeira coisa que salta aos olhos nessa instrução de Moisés é que ela é, na prática, um manual de sobrevivência. O sermão aponta que Deus nos criou, nos programou, de certa forma, e nos deu regras estritas para o nosso próprio bem. O fabricante entregou o manual da máquina humana, né? E isso culmina nos versículos 32 e 33, que exigem uma precisão moral absoluta. O texto diz com todas as letras: não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. A leitura do manual de sobrevivência faz sentido numa primeira análise, claro, mas ela ignora a frustração divina que precede a regra. Não ignora. Ela estabelece o padrão. Não existe margem para adaptação cultural ou interpretação flexível. É um direcionamento voltado para resultados. Se você segue o manual, a máquina funciona no seu melhor desempenho. Então, a questão prática que eu coloco na mesa desde já é a seguinte: se Deus nos deu um caminho tão claro e mapeado para que tudo nos vá bem, a obediência exata e radical não deveria ser a nossa responsabilidade mais urgente? A sua ênfase no versículo 32 e na precisão moral é super válida. Mas eu olho para o versículo 29 e vejo o real diagnóstico do problema. Antes mesmo de Moisés repassar a lista de regras, Deus expressa um suspiro profundo, um lamento, na verdade. Ele diz: quem dera que eles tivessem tal coração. Repara bem no que o material destaca sobre isso. A geração anterior até que falou bonito. Eles tiveram um discernimento intelectual impecável sobre a majestade e a santidade de Deus ao ouvirem a voz do monte. A teologia deles, no papel, estava redonda. E ainda assim, a prática não acompanhou a teoria, o que só reforça o meu ponto sobre a necessidade da execução. Não acompanhou porque a fundação interna estava podre. Eles falharam porque aquelas palavras corretas estavam totalmente descoladas de um coração submisso. Eles não tinham a disposição interna necessária para a obediência. A raiz do problema não era a falta de clareza do manual. Então eu te devolvo com outra questão prática. De que adianta a gente tentar alinhar as nossas ações externas a um manual de regras milimétricos se, como o texto aponta, o nosso problema fundamental é um coração teimoso e indisposto? A máquina não precisa só de um manual, o motor dela está fundido. Eu entendo a sua fixação nessa indisposição do coração, mas a gente não pode esquecer como o próprio sermão resolve essa equação, ao focar na natureza de Deus, na forma como nós o enxergamos. O material traz a figura do reformador João Calvino para explicar isso. Calvino usa um termo que o sermão resgata, que é pai propício. O que isso significa na prática? Significa que a obediência exigida no versículo 32 não é um esforço vazio para tentar agradar um tirano. Os eleitos veem Deus como um pai que é favorável a eles, um pai que joga no time deles. A visão de Deus como pai é fundamental, sem dúvida. Exato. E o sermão ancora isso em Jeremias 29, versículos 11 a 13, que afirma que Deus tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito.
Acreditar firmemente nessa bondade intrínseca é o verdadeiro motor para seguir os mandamentos. Quando você sabe que quem escreveu o manual quer o seu bem absoluto, você obedece. Não é uma obediência cega, é uma obediência totalmente pragmática e informada. Mas saber que Deus quer o nosso bem não resolve o fato de que a gente, frequentemente, quer o nosso próprio caminho. Resolve quando você entende o cenário maior. O sermão usa o hino Castelo Forte de Martinho Lutero para nos dar um choque de realidade. O diabo, que o sermão chama de ministro da morte, aquele que tenta nos prender na masmorra da dúvida, ele já perdeu. O mal está vencido. Deus venceu. A gente tem a tendência de complicar as coisas com crises internas. Se o inimigo está derrotado e o Pai desenhou um caminho de paz, a resposta lógica é parar de teorizar e simplesmente assumir a nossa responsabilidade de caminhar sem desviar. Você constrói um argumento muito limpo. Só que a realidade da adoração e da presença de Deus é muito mais complexa do que uma simples equação de assumir a responsabilidade. O material traz um alerta do teólogo John Frame, que quebra essa visão utilitarista da obediência. Frame diz que estar na presença do grande rei exige temor e tremor. Isso é adoração autêntica. Estar diante do Criador do universo não é bater ponto no trabalho porque o chefe é legal e paga bem. Certo, mas ninguém está reduzindo Deus a um chefe legal. A questão é que a confiança na bondade dele produz ação. Produz ação, mas qual ação? E com qual motivação? É aqui que o sermão introduz a analogia brilhante da Rebecca McLaughlin. Ela descreve o cristianismo como um holofote, e isso muda tudo no nosso debate. Pensa num palco de teatro. O ator pode estar exatamente na marcação correta, seguindo o roteiro sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas quando o holofote divino acende em cima dele, ele não ilumina apenas a posição física do ator. O holofote escancara o suor, as expressões forçadas, o fingimento, escancara até a poeira no ar. Mas o holofote também ilumina quem está fazendo o que é certo. Sim, mas sob esse holofote de Deus, ele não está avaliando apenas a sua precisão moral externa. Ele expõe os nossos sentimentos mais íntimos e as nossas hipocrisias. O holofote mostra que a gente pode, perfeitamente, fazer a coisa certa com a motivação mais arrogante possível. O lamento de Deus, o quem dera, existe justamente porque Deus não se satisfaz com um comportamento exemplar de vitrine se nos bastidores o interior estiver consumido pela autossuficiência. A sua menção à hipocrisia é o gancho perfeito para a gente descer essa discussão para o chão de fábrica, porque o próprio sermão faz uma transição fortíssima para a prática. Esse é o ponto, a tensão entre a teoria que a gente prega e a prática que a gente vive. Você fala muito sobre o interior, sobre motivações e sentimentos expostos pelo holofote. Mas olha para a realidade do ser humano moderno. Nós somos mestres absolutos em teorizar sobre virtudes enquanto a gente falha desastrosamente na execução diária. Nós falhamos na execução justamente porque a teoria não alcançou o coração. Nós falhamos porque nos acomodamos na teoria. O material dá exemplos cirúrgicos disso. Pega o exemplo de Karl Marx, que o sermão cita. Marx teorizou de forma brilhante sobre um sistema de igualdade social e divisão de bens, mas fez isso enquanto desfrutava de todo o conforto da burguesia, financiado por ela. É a teoria completamente descolada da prática. E a gente não pode apontar o dedo só para ele, porque nós fazemos a mesmíssima coisa hoje com a moralidade. Fazemos porque o moralismo é a nossa zona de conforto. Nós fazemos porque somos hipócritas. Nós dizemos que o roubo é absolutamente errado, mas ao mesmo tempo a gente torce pelo Robin Hood no cinema. A gente cria uma categoria de roubo do bem se a intenção for nobre. Ou então a gente acha normal levar uma vantagem desonesta no nosso dia a dia, desde que seja uma coisa pequena. A gente tem a teoria da honestidade na ponta da língua, mas na prática a gente flexibiliza a regra. E é exatamente por causa dessa flexibilização que o versículo 31 e a figura de Moisés são tão centrais aqui. Moisés é central porque ele aponta para algo maior, não apenas para a execução cega. Moisés recebe a instrução para ensinar o povo a cumprir a lei. A ênfase é no cumprimento. O texto alerta que a igreja não deve inventar moda.
O sermão usa um exemplo sensacional de uma escola de samba falida. Uma escola que, para tentar continuar relevante e se manter na mídia, resolveu lacrar, criando um enredo atacando a família cristã tradicional, chamando de alimento em conserva. A nossa sociedade é exatamente assim, viciada em novidades, em desconstruções, em criar novas éticas para justificar as falhas antigas. A resposta do texto para isso é dura e pragmática. Parem de inventar novidades, aprendam a palavra e vão cumprir na prática. A sua leitura desses exemplos é fascinante, só que ela chega a uma conclusão que inverte totalmente a causa e o efeito. A nossa atração por novidades teológicas, o nosso fascínio pelo Robin Hood e as nossas pequenas vantagens desonestas, tudo isso prova exatamente o meu argumento. Não é que a gente simplesmente esqueça de praticar a teoria. É que nós somos seres estruturalmente corrompidos que replicam, dia após dia, o comportamento de Adão e Eva no Éden. Replicamos a desobediência. E a solução para a desobediência é voltar para a regra. Não, repara no que o sermão diz ao referenciar Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva falham na prática, qual é a reação deles? Eles não pedem um manual atualizado. Eles costuram vestes de folhas de figueira para se esconderem de Deus. Eles criam as suas próprias vestes de justiça. E é isso que a gente faz o tempo todo. A escola de samba falida, o verniz de justiça social do Marx, a nossa justificativa para o Robin Hood, tudo isso são as nossas folhas de figueira modernas. A gente tenta usar argumentos ou até mesmo o próprio moralismo religioso para esconder o fato de que nós amamos a nossa autossuficiência. Mas isso não anula o fato de que a obediência é exigida de forma literal. A exigência existe, mas o propósito dela é bem diferente do que você está propondo. Quando os versículos 32 e 33 exigem que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, a intenção de Deus não é nos entregar um checklist que a gente vai riscar com orgulho no fim do dia. O propósito dessa precisão moral absoluta é nos esmagar sob o peso da nossa própria incapacidade. É para mostrar que sozinhos nós sempre vamos escolher a independência e morte, como o sermão coloca. A obediência radical expõe a indisposição crônica do nosso coração. Ela destrói a ilusão de que a gente consegue se salvar seguindo regras. Espera aí. Se a lei serve apenas para nos esmagar, para nos mostrar que somos totalmente incapazes e destruir a nossa ilusão de competência, como você explica o final do texto? Isso esvazia completamente o propósito prático e as promessas da lei. E a gente precisa encarar de frente os resultados que Deus promete no versículo 33. Se a gente não consegue, por que ele atrela resultados tão práticos à obediência? Ele atrela porque a obediência verdadeira de fato gera vida. A questão é quem consegue prestá-la. A questão é que Moisés é o exemplo do ensino fiel que deve ser replicado. A igreja recebe a incumbência de ensinar exatamente o que está no texto. E o sermão é cristalino sobre os dividendos práticos dessa obediência radical. O material diz que, quando a gente cuida em fazer exatamente como Deus mandou, a paz enche o nosso coração. O sermão ilustra isso de uma forma muito cotidiana e palpável. Se você segue o manual, o seu cônjuge agradece, os seus filhos agradecem, os seus netos vão ser gratos. A vida prospera na terra. Eu não nego que a moralidade traz ordem. Uma sociedade que não rouba e não mata funciona muito melhor. E vai muito além de ordem social. O texto bíblico diz textualmente, para que vivais, bem vos suceda e prolongues os dias. Tem uma relação direta de causa e efeito estabelecida pelo criador da máquina. Se você abastece o carro com o combustível certo, ele anda. Se você coloca areia, o motor funde. Reduzir a lei a um mero instrumento de condenação interna, de esmagamento psicológico, é fechar os olhos para a promessa explícita de bem-estar, de sucesso e de vida longa na Terra. A lei é, sim, o caminho prático para a vida que Deus deseja que a gente viva. Eu acompanho seu raciocínio sobre os benefícios práticos. Uma vida moralmente estruturada traz estabilidade familiar e evita uma série de desastres colaterais. O próprio sermão reconhece a gratidão do cônjuge e dos filhos. Mas a gente não pode colocar um ponto final aí.
Se a gente fizer isso, nós transformamos o cristianismo num mero guia de autoajuda moral, um livro de regras de convivência. O material eleva a régua teológica para um patamar muito mais definitivo quando introduz o papel do mediador. O mediador facilita o caminho, mas a exigência de caminhar continua sendo nossa. O mediador não facilita o caminho. Ele é o caminho. Presta atenção nesta conclusão do sermão. A verdadeira obediência radical, essa obediência inegociável que você defende, que não desvia 1 milímetro para a direita ou para a esquerda, que cumpre todo o manual desde o dia do nascimento até a morte, essa obediência só foi cumprida por uma única pessoa na história: Jesus Cristo. O sermão cita Filipenses capítulo 2, versículo 8, justamente para nos lembrar que Cristo obedeceu ao Pai até a morte, e morte de cruz. Sim, Cristo é o modelo supremo da obediência que nós devemos buscar replicar. Ele não é só o modelo, ele é o substituto. Ele é o cumprimento total das leis e dos mandamentos em nosso lugar. Portanto, o propósito profundo de Deuteronômio não é nos treinar para sermos pequenos fariseus bem-sucedidos que olham para trás e se orgulham de suas famílias perfeitas e de suas contas bancárias prósperas. Esse texto é um mapa que nos conduz ao desespero das nossas próprias forças e, consequentemente, nos joga nos braços do mediador perfeito. Mas isso não isenta o crente da responsabilidade prática diária? Não isenta da prática, mas muda totalmente a fonte dela. Nós precisamos de Cristo não só como um exemplo a ser imitado, mas porque só Ele tem o poder de purificar aquele coração indisposto do versículo 29. A verdadeira liberdade que o texto aponta não vem de cerrarmos os dentes e tentarmos seguir as regras na nossa própria força. Ela vem de sermos transformados por aquele que já cumpriu a lei por nós. Sem esse clamor por graça, a nossa pretensa obediência radical é só mais um fingimento barato debaixo daquele holofote de Deus. É inegável que a figura de Cristo, como o cumpridor perfeito e definitivo da lei, adiciona uma camada essencial à leitura do texto. Mas, ao encaminharmos a nossa discussão para o fim, eu sustento a minha posição. A estrutura de Deuteronômio 5, versículos 28 a 33, combinada com a urgência do sermão, nos mostra que a vida plena e o prolongamento dos nossos dias estão inseparavelmente ligados a um compromisso prático. A intenção de Deus é que a gente viva. E a forma de tangibilizar essa vida é através do esforço diligente e diário de não nos desviarmos do que foi ordenado. A teoria precisa virar suor. Precisa moldar o nosso comportamento na rua, a nossa ética no trabalho e a forma como a gente lidera a nossa casa. E eu mantenho a minha convicção de que qualquer esforço prático, qualquer suor que não brote de um coração previamente quebrantado, é só mais uma manifestação sutil do nosso orgulho. Sem um clamor desesperado por arrependimento e pela graça transformadora de Cristo, a nossa tentativa de seguir regras vira teatro. É apenas uma maquiagem moral muito bem feita que a gente usa para tentar esconder a nossa independência bem debaixo do holofote divino. A vida que Deus suspira para que a gente tenha só começa a florescer no momento exato em que a gente reconhece a nossa total incapacidade de produzi-la. Apesar dessa nossa tensão constante entre a ação e a intenção, a gente percebe que há uma convergência muito clara nas nossas visões. Nós dois concordamos plenamente que o diagnóstico do material é irretocável. Ter apenas o discernimento intelectual da coisa não serve para nada. Você pode ter a teologia mais afiada do mundo, você pode reconhecer a santidade de Deus no discurso, mas se a prática e o interior não andarem de mãos dadas, a conta não fecha. É isso. A verdadeira fé não negocia. Ela exige que a caminhada que as pessoas veem por fora seja absolutamente consistente com as motivações que só Deus vê por dentro. E fica claro que a gente mal arranhou a superfície de Deuteronômio hoje. Tem muito mais pano para manga sobre como a gente pode buscar esse alinhamento fino entre a mente, o coração e as nossas pernas. Exatamente. No fim, a pergunta que ecoa do Monte Horebe não é apenas se você conhece as regras. A questão é a seguinte: enquanto você costura suas próprias vestes de justiça para se esconder, você continuará escolhendo a independência na masmorra da dúvida
Ou terá a coragem de expor o seu coração ao holofote de um Deus que, acima de tudo, deseja que você viva?